abrir um outro programa aqui no nosso canal intitulado Comentando os Comentários, ou Analisando os Comentários, ou Refletindo sobre os Comentários, mas centralizado nos comentários que vocês fazem aqui, que eu considero muito significativos para o canal, para mim pessoalmente e para a nossa educação política. Quando vocês comentam, vocês melhoram a reflexão, vocês levam adiante o que se diz, o que se pensa aqui, muitas vezes com base em pesquisas, em leituras, em estudos que eu compartilho aqui com vocês, para além da posição minha pessoal, que é pouco relevante. O mais importante é buscarmos pessoas que pensam, que refletem, que analisam, que interpretam e que nos nutrem de conteúdo formativo. Então, por isso, os comentários de vocês são muito importantes. Continuem comentando, porque eu estudo aqui, nas minhas possibilidades, um programa e um horário mais adequado para ir ao ar ao vivo. E agora nós começamos, nesta edição, o nosso programa Fala, Meu Povo. E a primeira fala aqui será a de um poeta, a de um cantador, a de um ator, de um violonista, de um sertanejo autêntico e verdadeiro, de um declamador. Eu me refiro aqui a Rolando Boldrin, que infelizmente faleceu nesta quarta-feira, 9 de novembro de 2022. Neste trecho de um poema que Rolando Boldrin declama com tanta beleza, com tanta pulsação de vida, com tanta arte, com tanta alma, com tanta brasilidade, com tanta americanaticidade. Então, ele se preocupa com o mínimo, pelo menos eu destaco duas coisas aqui no vídeo que nós assistiremos. Uma é com a finitude da vida. Boldrin, ao declamar este poema, que eu não sei se é de autoria dele, e se não é de autoria dele, falava sobre ele, sobre a preocupação dele com a finitude da vida. Isto é, esta maravilha, como dizia Gal Costa, que também faleceu no mesmo dia, a vida é um milagre, a vida é uma beleza, mas ela é finita. Ela termina. Nós fenecemos, nós morremos. Esta é uma realidade integrante da vida, porque só morrem as pessoas que vivem. E as que vivem morrem. Não tem jeito. Somos como as plantas que florescem, viram botões, crescem, amadurecem e caem dos pés para se tornarem outras plantas. Aqui Rolando Boldrin fala da finitude da vida dentro dos limites do humano que somos todos nós, muito santos, mas não exageradamente, com certos traços diabólicos, mas não tantos. Pelo menos a maioria de nós não somos inteiramente diabólicos, porque o bem predomina em nós.
a beleza já cantada, escrita, proclamada pelos filósofos gregos antigos de antes de Cristo, se impõe como forma de moldurar a vida, como nobreza. E esta vida assim nobre, esta vida bonita, esta vida edificada sobre obras, e obras que produzem obras, se torna perene, se pereniza após a nossa morte. Por muito tempo falarão sobre nós, se é que produzimos obras, se é que construímos obras, se é que escrevemos obras, se é que cantamos obras, que declamamos obras em favor do nosso próximo, em favor da vida, em favor do planeta. Mas Rolando Boldrin também fala nos amigos, que são a porção do céu, que são a realização do céu aqui e agora, quando os nossos amigos existem, quando os nossos amigos são absolutamente sinceros, quando os nossos amigos, nossas amigas se entregam a uma amizade, que é uma vertente do amor. Então, a amizade é uma forma de amar, como diziam os gregos, é philon. É amizade e amor. Disse um amigo meu a respeito da militância num partido, que partido não é um clube de amigos. Lugar nenhum é clube de amigos que só vivem para a futilidade, para a superficialidade, para o esvaziamento das obras da vida e da vida das obras. Lugar nenhum é clube desse tipo de amigos. Mas a vida sem amigos, sem amigas, a vida sem amizade, a vida sem a companhia, sem a assistência dos amigos e das amigas, que são capazes de passar por cima de tudo a favor dos seus amigos e das suas amigas, se torna muito mais difícil e a finitude se aproxima ainda muito mais do fim desta vida. Tinha um amigo meu, advogado, professor de arte, professor de teatro, na PUC, em Uruguaiana, professor Clóvis, que costumava dizer que os atores das peças dele, ele era um ator, era um diretor de peça teatral, e ele os encontrava nos velórios. É lá que se manifestavam os verdadeiros artistas, porque a morte também é manifestação da vida, e é manifestação da arte. Vejamos os cemitérios como são ricos de arte e de vida, desde as flores desta arte da natureza, até os monumentos em torno dos túmulos, tudo é em torno da morte, porque a morte também é vida. Então vale a pena escutarmos e nos conscientizarmos da nossa finitude. Nós bateremos com a testa no fim. Nós chegaremos ao fim. Talvez tenhamos condições de dar um adeus para os amigos e para as amigas que ficam. Talvez não tenhamos condições, saímos direto num estado de coma para a morte. Somos finitos, somos finitas. Não há como enrolar este ator
que atua entre a morte e a vida. O finito, a finitude, a senhora finitude, que nos acompanha desde que nascemos até que nos entreguemos nos seus braços. Escutemos Rolando Boldrin com esta voz linda, cheia de vida. Mas não brigue com Deus por Ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo só porque eu morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, sim, mas estava longe de ser o santo que me pintam. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que talvez eu tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. Se falarem mais de mim do que de Jesus Cristo, chame a atenção deles. Se sentir saudade, se quiser falar comigo, fale com Jesus, eu ouvirei. Espero estar com Ele o suficiente para continuar sendo útil a você, lá onde eu estiver. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase, essa aqui, foi meu amigo, acreditou em mim e me quis mais perto de Deus. Aí sim, então, derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar. E vendo-me bem substituído, irei cuidar da minha nova tarefa no céu. Mas de vez em quando, dê uma espiadinha na direção de Deus. Você não me verá, mas eu ficaria muito feliz vendo você olhar para Ele. E quando chegar a sua vez de ir para o Pai, aí sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver em Deus a amizade que aqui nos preparou para Ele. Você acredita nessas coisas? Sim? Então ore para que nós dois vivamos como quem sabe que vai morrer um dia e que morramos como quem soube viver direito. A amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Eu não vou estranhar o céu. Sabe por quê? Porque ser seu amigo já é um pedaço dele. E no outro vídeo que veremos para ouvirmos o nosso povo falar, quem não viu, se prepare para se emocionar e se emocionar profundamente. Porque nos depararemos com um presidente que tem coração. Com um presidente que é um ser humano capaz de chorar. E não chorar por futilidades, por fake news, por calúnias, por injúrias. Mas chorar porque o seu irmão e a sua irmã passam fome. Chorar por não aceitar a fome. Esta filha destrutiva e satânica da injustiça econômica e social. Veremos o quanto o nosso presidente se afoga na sua própria saliva de homem emocionado. Por se lembrar que a fome voltou para o nosso país. É triste vermos esta cena, mas nós temos que vê-la. Por outro lado, é consolador que nós tenhamos um presidente que é capaz de chorar
enquanto se prepara para estender as mãos, estender os braços do Estado, da economia nacional, aos que passam fome, aos que são destruídos, desagregados pela fome, pela miséria. Um presidente que, ao chorar, acena, e acena com o coração, acena com os sentimentos, diferentemente de um outro que debochou das pessoas contaminadas, que debochou das pessoas absolutamente limitadas na sua condição respiratória, que disse que não era coveiro, por isso não tinha que se importar com os que morriam, que não deu assistência a nenhuma família dos quase 700 mil mortos pela Covid-19. Diferentemente desse monstro, Lula chora. E eu digo sinceramente, eu tenho muita esperança num governo que tem no seu líder máximo um homem que chora. Chora pelo e com os pobres. Chora pelo e com os que passam fome. Chora de dor por aquilo que fizeram os nossos irmãos e as nossas irmãs brasileiros e brasileiras. E a prioridade zero, outra vez, o mesmo discurso que eu disse em dezembro de 2003, de 2002. O mesmo discurso. Não tem que mudar. Não tenho que mudar uma única palavra. E eu quero dizer para vocês, se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida. Gente, desculpem, mas o fato é que eu jamais esperava que a fome voltasse nesse país. Jamais. E da tribuna da Câmara dos Deputados e Deputadas Federais, a voz da deputada Sâmia Bonfim, mostrando que neste país, nestas eleições, não só houve deboche, não só ocorreu a humilhação das pessoas que não podiam respirar e dos seus familiares, mas também o uso dos pobres comprando votos com as migalhas com auxílio emergencial. Aqui se usou os pobres para tentar eleger um projeto contra os pobres. Quem comprou os votos foi o mesmo que da tribuna da Câmara dos Deputados, quando lá exercia este cargo, disse que aqui no Brasil, pobre só serve para uma coisa: título eleitoral no bolso, título eleitoral na mão, uma das mãos, e diploma no bolso. Pobre só serve para votar. Esse pensamento obtuso, esse pensamento contraditório, hipócrita, de quem é contraditório e hipócrita
que parece esquecer de todo este ódio e esse desprezo aos pobres, e agora acenou para eles, para as crianças, para os homens, para os milhões de mulheres que têm que arcar com as despesas da casa, com todos os sacrifícios, para seduzir ao seu projeto, usando os pobres como bucha de canhão e como fator de exploração. Mas eis que uma deputada, uma mulher, a deputada Sâmia Bonfim, ergueu a sua voz, apelando para que isto fosse investigado, apelando para a justiça, apoiando as medidas dos procuradores da República, do Tribunal Superior Eleitoral, na investigação desses crimes no uso dos pobres. Ouvir esta mulher corajosa falar desde a tribuna para o Brasil e para o mundo é também nos orgulharmos da mulher brasileira, é também nos orgulharmos da consciência de luta daqueles e daquelas que não se calam diante dos que exploram os pobres, fazendo-os simplesmente como produtos comerciais a serem comprados na hora que eles bem entenderem. Por isso vale a pena escutar a nossa querida deputada Sâmia Bonfim. Essa foi a eleição em que o governo mais gastou dinheiro para comprar voto, através da liberação do orçamento secreto, que inclusive, infelizmente, reelegeu uma bancada que ficou esses 4 anos dando sustentação para esse governo de morte. Colocou, inclusive, a Polícia Rodoviária Federal para tentar impedir o direito de voto, em especial na região Nordeste. Teve empregador que até hoje está assediando o trabalhador para que eles não votassem no Lula, dizendo que seriam mandados embora, ou dizendo que as empresas seriam fechadas caso o Lula ganhasse as eleições. Mesmo com tudo que o Bolsonaro e os bolsonaristas fizeram, o Lula ganhou as eleições. Foi um triunfo democrático dessa frente que se construiu para derrotar o Bolsonaro e seguir em luta contra o bolsonarismo. Por isso é ridículo, é uma vergonha que essa meia dúzia de derrotados, de isolados, fechem rodovias, e não é uma política, e não é uma denúncia ao método, que é um método inclusive utilizado por movimentos sociais, por movimentos grevistas, de forma legítima quando se trata de reivindicar e disputar direitos. A gente está falando de um método que está sendo utilizado para tentar fazer um questionamento a uma eleição que foi completamente ilegítima. São atos golpistas, extremistas, antidemocráticos. O TCU, deputado Túlio, confirmou que as urnas eletrônicas funcionaram plenamente. Aí agora estão dizendo que esse relatório que as Forças Armadas fez, que o Bolsonaro inclusive já programou uma live para comentar sobre ela, pode ter uma dubiedade sobre as urnas eletrônicas. Será que vai trazer dubiedade sobre esse grande número de parlamentares bolsonaristas que foram eleitos, ou serve para questionar a eleição do Lula? Questionar a própria eleição, esses caras não querem. Agora, questionar uma eleição legítima, popular, uma resposta legítima do povo brasileiro, agora eles querem? E é ridículo, é vergonhoso que o Bolsonaro, que foi derrotado, siga indiretamente e diretamente alimentando esses grupos, que tenham parlamentares eleitos que sigam fazendo isso e que haja empresários financiando esses atos golpistas. Presidente, o Alexandre de Moraes tem tomado providências para atuar sobre essas empresas e esses parlamentares. E muitos daqui questionam, acham ruim, porque são decisões monocráticas. Pois bem, são decisões, nesse caso, necessárias, porque é preciso barrar esse golpismo, dar uma resposta clara para a extrema-direita. Perderam as eleições e, se seguirem questionando o resultado delas, precisam ser devidamente respondidas. Isso também é fala, meu povo. Isso também é escutar o povo. Isso também é nos escutarmos. Isso também é falarmos uns com os outros, umas com as outras. É isso que nós precisamos fazer.
Abraços proféticos e revolucionários. E até o nosso encontro na reflexão do Evangelho.